Você já se pegou enrolando para começar uma tarefa importante e quando se deu conta o dia já tinha acabado? Pois é, a procrastinação, ela é sorrateira e acaba com a nossa produtividade. Mas hoje eu vou te mostrar como ser mais produtiva e vencer a procrastinação com dicas simples e práticas que você já pode começar aplicando no seu dia a dia. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Steph. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu trago para vocês 3 dicas para melhorar a sua produtividade. E olha, tem uma dica bônus no final e ela vai fazer todas as outras valerem muito a pena. Então fica comigo até lá. Ser produtiva nada tem a ver com trabalhar mais horas. Você não precisa acordar trabalhando e dormir trabalhando. Ser produtiva se trata de trabalhar melhor. É usar o seu tempo e a sua energia para trabalhar de forma inteligente para conquistar os seus objetivos sem se sentir sobrecarregado no final do dia. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Como eu disse anteriormente, são dicas simples que você pode aplicar no seu dia a dia, como forma de estratégia mesmo para manter o foco e parar com esse hábito de deixar tudo para depois. Eu aplico essas dicas na minha rotina e eu consigo cumprir as minhas metas do dia e ainda me sobra tempo para ficar à toa e ter o meu lazer, seja ouvir música ou sei lá, assistir um episódio de uma série, malhar ou qualquer outra coisa que eu esteja muito afim de fazer. A primeira dica é o planejamento inteligente. A produtividade começa no planejamento. Por isso, antes de começar o seu dia, ou até mesmo na noite anterior, antes de dormir, você vai definir 3 tarefas prioritárias que, se feitas, realizadas ali ao longo do dia, já vai fazer você ter aquela sensação de que o dia valeu a pena. Uma diquinha extra para vocês. Vocês podem dividir o dia de vocês em blocos, em tempo. Você pode, sei lá, fazer por períodos, manhã, tarde e noite, ou até mesmo por horas, das 9 às 10, das 10 às 11, das 2 às 3. Você vai reservar períodos para cada atividade e evitar que você se sobrecarregue com multitarefas. Isso vai diminuir as suas distrações e aumentar a qualidade do que você está fazendo ali, da tarefa que você está cumprindo naquela hora. Tá bom, mas vamos trazer um exemplo prático para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Vamos supor que as 3 tarefas prioritárias que eu escolhi para o meu dia sejam gravar meus conteúdos, escrever 4 poemas e editar os conteúdos que eu gravei. Então eu vou pegar na parte da manhã como o primeiro bloco do meu dia e vou colocar apenas para eu gravar os meus conteúdos. Eu acabo levando mais tempo para fazer algumas gravações, dependendo do vídeo, se ele é falado, né? Eu preciso de um tempo a mais, então eu vou usar toda a manhã para fazer a gravação dos meus conteúdos. Na parte da tarde, eu vou dividir a tarde em 2 blocos. Das 2 às 3h30, eu vou usar esse tempo para poder escrever as minhas poesias. Das 3h30 às 5 da tarde, eu vou usar para editar os vídeos que eu gravei na parte da manhã. Pronto, eu organizei o meu dia, cumpri essas tarefas e depois das 5 ali, é claro, tirando a hora do almoço que eu coloquei ali, vamos supor, do meio-dia às 2, que é quando eu vou começar a minha segunda tarefa do dia, eu tive depois das 5 um tempo livre para poder fazer os meus exercícios, depois tomar um banho relaxante e ficar de boa a noite inteira ali até a hora de dormir, porque eu cumpri as principais tarefas que eu tinha. É claro que eu não vou ter só essas tarefas no meu dia, eu vou ter que fazer outras coisas ao longo do dia, só que eu tendo pré-estabelecido o tempo para fazer cada uma dessas atividades, vai fazer com que eu não fique me distraindo com outras coisas. Por exemplo, ao longo do dia, além de fazer tudo isso, eu tenho que pegar o meu celular com frequência porque eu tenho horários para postar vídeo tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, TikTok e Instagram. Então, às vezes eu pego, muitas vezes quando eu não tenho esse planejamento, eu pego meu celular para postar um vídeo ou outro, e quando eu entro na rede social, eu acabo perdendo um tempinho ali vendo os vídeos que aparecem para mim, e isso não pode acontecer, porque quando você tem essa meta pré-estabelecida, você entra na rede social, faz o que você tem que fazer, que no meu caso é postar o vídeo, saio e volto para minha atividade, porque eu tenho que dar um check ali no final, entendeu? E esse negócio de check, ele mexe muito comigo e faz com que eu queira cumprir aquela atividade porque eu quero dar aquele check. Por isso que eu disse inicialmente que a produtividade ela começa no planejamento. Porque se eu não tivesse planejado fazer tudo que eu precisava nesse dia, colocar essas 3 metas a cumprir ali, vocês podem ter certeza que a hora que eu fosse postar o meu vídeo ali, eu entrasse na rede social, eu ia acabar ficando horas e horas rolando a tela
sem lembrar que eu tinha atividades para fazer ou acabar deixando tudo para a última hora. E já que eu citei a questão do celular, isso já nos leva para a segunda dica deste vídeo. Vocês sabem qual que é a maior inimiga da produtividade? A tentação de se distrair. Por isso que esse bloco é eliminando distrações. Por isso que nessa dica o nosso objetivo é criar um ambiente de foco. Eu sei que para quem trabalha com a internet ou com qualquer outra área que precise do uso do celular, do computador e nos mantém ali, de certa forma, expostos às redes sociais ou a qualquer notificação que chega pra gente, é um pouco complicado, mas é tudo uma questão de treinar a nossa mente a se manter focado mesmo diante disso. Se você não trabalha com o seu celular, a dica inicial é: deixe ele longe de você enquanto você estiver fazendo uma atividade, ou até mesmo deixe ele perto de você, mas no modo não perturbe. De preferência, é melhor você deixar afastado, porque se ele está perto de você, a chance de você pegar ele para conferir alguma coisa é grande. Então a gente precisa dificultar o nosso acesso àquela distração. Quanto mais a gente dificultar o nosso acesso àquela distração, mais a gente vai se manter focado na nossa atividade. Então vamos supor que a atividade que você tenha escolhido seja, sei lá, ler um livro. Para você ler um livro, você não vai precisar do seu celular e de nenhuma outra tela ali, a não ser que você estiver lendo mesmo num Kindle ou estiver lendo esse livro num tablet ou no celular. Mas até no tablet ou no celular tem a opção de você ler de modo offline e colocar no não perturbe. E aí você vai focar na história. Agora, para qualquer outra atividade que você de fato precise do celular, como eu disse, você precisa treinar a sua mente a se manter focado. O segundo tópico embutido nessa dica 2 sobre se manter focado é organizar a sua mesa de trabalho. Eu, por exemplo, quando vou escrever alguma coisa, ou até mesmo quando eu vou planejar o conteúdo para a semana, eu sempre gosto de ter um espaço ali para colocar o meu tablet, porque eu uso o tablet, eu gosto de ter um espaço ali onde fica o meu computador, e do outro lado, eu gosto de ter o espaço para eu colocar o meu caderninho. Então, mesmo que durante o meu dia tem alguma outra coisa em cima da minha mesa, quando eu vou me sentar para planejar o meu conteúdo, ou para escrever uma nova história, ou para escrever um poema, enfim, quando eu vou me sentar para trabalhar na minha escrivaninha, vocês podem ter certeza, eu vou organizá-la ali para poder fazer tudo com espaço, porque eu gosto de espaço, mas principalmente para ter para me sentir confortável naquele ambiente, ou melhor, nesse ambiente, entendeu? Então eu gosto disso e eu acho que isso me motiva ainda mais a fazer o meu trabalho, fazer bem feito, porque a hora que eu olhar em volta, eu vou estar inspirada, porque vai estar tudo no seu lugar e eu vou ter espaço de sobra ali para poder me movimentar e anotar tudo que eu preciso, independente do que seja. O terceiro tópico embutido nessa dica é avisar as pessoas que moram com você sobre os seus hábitos. Então, se você trabalha em casa, por exemplo, o famoso home office, e você estiver no seu quarto, ou até mesmo se você tiver um escritório na sua casa, avise as pessoas que moram com você que a partir de tal horário até tal horário, você estará focado no seu trabalho e você não quer ser perturbado. Isso pode parecer uma forma grosseira, mas eu garanto para vocês, quando a gente trabalha em casa, a gente precisa ter o nosso tempo para focar nas nossas atividades. E ficar parando toda hora para resolver, às vezes, coisas banais na nossa própria casa, fica um pouco complicado, porque a gente vai perder o foco, porque a gente vai ter que parar o que a gente está fazendo. Talvez você esteja muito envolvido com aquela atividade, tendo várias ideias ali para o trabalho, e uma pessoa te chama para você colocar o lixo para fora. Aí você vai ter que se levantar e colocar o lixo para fora, e a hora que você voltar, todas aquelas ideias que estavam passando pela sua cabeça, você perdeu, porque você perdeu o time. Então, você ter horários para fazer as suas atividades também é importante por conta disso, e avisar quem mora com você, para que respeite esses horários, também é muito interessante. E um quarto tópico que eu gostaria de adicionar nessa dica 2, que é mantendo o foco, na verdade diminuindo as distrações, né, eliminando as distrações, que eu não cheguei a anotar, mas agora me veio na cabeça quando eu falei sobre o tópico 2 de manter organizado, é você ter no seu ambiente de trabalho coisas que te inspiram. Porque quando a gente está inspirado, a gente consegue trabalhar melhor e a gente até consegue manter o nosso foco, porque a gente está sempre olhando para coisas que inspiram a gente. Então eu sempre gosto de ter, por exemplo, os meus quadros, os meus livros aqui do lado. É claro que o meu ambiente de trabalho, que é a minha escrivania,
me permite ter essas coisas. Se você trabalha em um escritório, talvez você não tenha essa opção de ter esse tipo de decoração, mas na sua mesa eu te garanto que uma estatueta de alguma coisa que você gosta ou qualquer outra coisa que remeta você a essa inspiração momentânea pode servir para te ajudar, de certa forma, a manter o foco e a se sentir inspirado ali no seu ambiente de trabalho e a ser mais produtivo. É claro que a gente não vai ficar inspirado 24 horas por dia e muito menos todos os dias. Eu sou autora e eu sou criadora de conteúdo e sei que a inspiração, ela não vem todos os dias. A gente tem que manter a nossa produtividade andando, mesmo sem a criatividade, mesmo sem essa inspiração diária. Mas eu te garanto que ter alguma coisa que te faça se sentir bem e se sentir feliz ali e ter boas lembranças, te ajuda muito a realizar as tarefas do dia. E na terceira dica, eu trago técnicas contra a procrastinação. Porque mesmo que a procrastinação bater, essas técnicas serão muito úteis para vocês. A primeira regra é a regra dos 2 minutos. Você vai pensar assim, é muito fácil. Se uma atividade que você precisa fazer leva menos de 2 minutos, você vai fazer naquele momento. Então, vamos supor que eu preciso postar um vídeo, mas nossa, eu tô com muita preguiça de postar. Mas eu já tenho o vídeo gravado, eu já tenho o vídeo editado, eu já tenho a legenda pronta, eu só tenho que subir o vídeo para a rede social, copiar e colar a legenda que eu já fiz e apertar no botão publicar. Eu levo menos de 2 minutos para fazer isso. Então, por que eu vou estar com preguiça de fazer isso se leva menos de 2 minutos? Então, eu vou levantar a minha bundinha, vou lá pegar meu celular, fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Eu tenho que mandar um e-mail, só que eu tô com muita preguiça de mandar esse e-mail. Só que é um e-mail simples que eu tenho que mandar, é só fazendo uma pergunta pro cliente. Então você vai levantar a sua bundinha, vai pegar o seu celular ou o seu notebook, vai redigir o e-mail rapidinho e enviar. Pronto, menos de 2 minutos você já fez o que você precisava fazer, sem ficar passando para depois. Porque eu garanto para vocês, essas pequenas atividades que a gente fala, é rapidinho, depois eu faço. Quando chega esse depois, você vai ter 1 milhão de coisas que eram rapidinhas de serem feitas, mas você não fez, e agora você vai ter que passar horas fazendo tudo isso. Por isso que vocês sempre vão pensar, se leva menos de 2 minutos, então eu farei agora. A segunda técnica é a técnica que eu uso para estudar idiomas e eu acredito que muitos estudantes conhecem. Se não conhecem, você tá vendo esse vídeo, eu garanto para você que vai mudar a sua forma de estudar. É a técnica de Pomodoro. Se trata de você ficar 25 minutos com foco total em determinada atividade e depois fazer 5 minutos de pausa. Então vamos supor, você quer estudar um novo idioma. Vamos lá. Eu estudo inglês e italiano. Então vamos pegar um inglês de exemplo. Eu vou tirar 1 hora para estudar inglês. Só que se eu for pegar 1 hora inteira para estudar inglês, vai chegar um determinado momento que eu vou perder o foco, eu já não vou estar entendendo mais nada, eu vou estar me distraindo com o barulho do passarinho lá fora, com os carros passando na rua, com a gritaria da TV, uma distração total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa 1 hora em 25 minutos de foco total, 25 minutos iniciais de foco total. Depois que eu concluir, pode até usar o celular nisso para colocar ali um despertador para tocar. Quando der 25 minutos, você para a atividade e faz 5 minutos de pausa. Seja levanta, vai beber uma água, vai no banheiro, vai respirar um pouco de ar e ver os passarinhos lá fora. Coloca novamente esse cronômetro de 5 minutos. Quando bateu 5 minutos, você volta e você fica mais 25 minutos ali fazendo o que você precisa fazer com foco total, sem nenhuma distração. Eu garanto para vocês que além de vocês aprenderem muito mais coisas e absorverem muito mais coisas, vocês vão se sentir muito mais motivados a cumprir a atividade, porque você sabe que vão ser 25 minutos de foco total e como recompensa você vai ter 5 minutos aí de descanso. A sua mente vai poder descansar por 5 minutos daquela atividade que você está fazendo. E quando você vai voltar com uma mente mais fresca e muito mais afiada para continuar a atividade. Eu dei o exemplo de 1 hora, mas vocês podem fazer no tempo que vocês quiserem. Dependendo da atividade, você vai precisar só de 2 tempos de 25 minutos ou de 3 tempos de 25 minutos, porque depende da atividade. Mesmo no trabalho, muitas vezes a gente precisa de uma pausa, sabe? Você tá no escritório trabalhando, 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 aí você pega 25 minutos ali de foco total numa planilha que você tem que fazer. Aí depois pega 5 minutinhos, respira,
Não olha para a planilha, olha para o lado, bebe uma água, vai no banheiro, depois você volta mais 25 minutos. Vocês vão ver como as coisas vão fluir muito melhor. Eu faço essa técnica, eu garanto para vocês. Olha, o resultado, ele vem e vem bonito mesmo, de uma forma muito mais eficiente. E a terceira técnica é começar pelo que é mais difícil logo cedo, porque assim você vai tirar o peso do seu dia e você vai ficar mais leve no resto dele ali para fazer as outras coisas que não são tão difíceis assim. Como eu dei o exemplo lá na primeira dica, eu começo a gravar na parte da manhã. Por quê? Porque assim que eu levanto, eu tô mais disposta, eu me arrumo, eu faço a minha maquiagem, eu arrumo meu cabelo, então eu tô até mais bonita para aparecer em vídeo. Se eu fosse gravar na parte da tarde, por exemplo, eu ia ter que retocar minha maquiagem, refazer o meu cabelo muitas vezes, enfim, ia ter que me reproduzir toda novamente para poder gravar na parte da tarde. O que não precisa, porque eu me arrumo uma vez só durante o dia e depois que eu termino as minhas gravações, não importa se meu batom tá saindo, ou se minha base não durou, ou se meu cabelo tá um pouco armado, não importa. Por quê? Porque a parte que precisava de eu estar pronta e arrumada, que era a parte mais difícil do dia, ela já tá pronta, eu já gravei todos os vídeos que eu precisava. Então, o resto do meu dia, eu não preciso focar mais nisso. Essa é uma dica minha, né, na questão da gravação, mas você vai pegar essa dica de fazer o que é mais difícil do seu dia para você. Então, o que é mais difícil no seu dia? Faça primeiro, faça assim que você acordar. E aí no resto do dia você tem coisas mais tranquilas e leves para serem feitas. E a dica extra é sobre manter a motivação. Celebre cada uma das suas conquistas, cada uma das metas que você dá check ali na sua lista. A motivação, ela vem de pequenas vitórias. Então não tenha vergonha de celebrar, mesmo que seja com você mesmo, cada uma das metas que você cumpre, mesmo que elas sejam simples. Porque isso acaba criando na sua mente um ciclo positivo e te ajuda a manter esse ritmo todos os dias. Porque o seu cérebro entende que aquilo que você fez foi algo tão legal e que te trouxe uma satisfação tão grande que ele vai querer reproduzir de novo para que você sinta novamente aquela sensação, sabe? E lembre-se que a produtividade também é sobre cuidar do seu bem-estar. Por isso, de nada adianta você seguir todas as dicas que eu dei se você não dorme bem, se você não se alimenta de forma saudável, se você não faz pausas. Vocês podem ver que todas as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, nenhuma delas vai exigir que você dê mais do que você pode dar no seu dia. Inclusive, algumas dicas, se não a maioria, faz com que você trabalhe em pequenos intervalos, fazendo com que você tenha pausas, que você tenha descanso ao longo do seu dia. Porque, como eu disse inicialmente, a produtividade não se trata de você trabalhar o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se trata de trabalhar melhor, de forma inteligente. Mas agora é com você. Não deixa para amanhã e começa aplicando uma dessas dicas ainda hoje. Comenta aqui qual dica você vai testar primeiro. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Foi um prazer te ter aqui comigo. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!